Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Então, boa noite a todos. Tá dando para ouvir aí no fundo? Tranquilo? Então tá. Então, para a terceira aula, né, para a terceira aula do curso do Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se vocês já perceberam, nós não lemos exatamente o livro. Eu vou pegando os tópicos. O que está no livro, é fácil a gente dar uma olhada, ok? Então cabe a todos nós durante a semana pegar o tema, né, o capítulo e dar uma olhada. Aí aqui tem um complemento daquelas informações, então quem quiser depois tirar foto, qualquer coisa, fica à vontade. E durante a aula também, se vocês quiserem anotando, ok? Aí temos o livro, temos a lousa e temos as informações, tudo bem? Ok? E é uma aula, tá? Vamos bater papo, vamos conversar, vamos perguntar, é diferente de uma palestra. Então, se vocês tiverem dúvida, levantem a mão, falem um pouco mais alto para gravar a pergunta, aí eu vou respondendo, tudo bem? Não saiam sem dúvida, qualquer coisa a gente volta, explica de novo, não tem problema nenhum, tudo bem? Até porque as lições daqui caem na prova, não é não? Elas caem na prova, então é bom que a gente entenda a lição, que elas todas vão cair na prova, não é, Liliane? E caem, né? É só uma questão de tempo. E caem. Então eu vou convidar todos vocês nesse momento, cerrar levemente os olhos, para que a gente possa entrar em conexão, em sincronia, em harmonia, com esse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de tratamento, onde todos nós, nesse momento, nos deslocamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas preocupações que fizeram parte do nosso dia, da nossa semana, e de corpo e alma,
possamos estar aqui nos fortalecendo, nos reenergizando. É o momento que toda uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores se aproximam de nós e com as mãos postas sobre as nossas cabeças nos envolvem em muita luz, em muita paz, harmonizando cada centro de força, nos deixando leve, e a oportunidade também de um ente querido que já está no plano espiritual, que ele se aproxime, que ele nos abrace, que ele fique ao nosso lado. Então é um momento de confraternização, de solidariedade, de amizade, de saudades. Então é um momento especial, onde todos nós aqui estamos com um único propósito: aprender um pouquinho mais, principalmente em relação a nós mesmos. Que assim seja. Na terceira aula de hoje nós vamos falar sobre Sócrates e Platão, dois filósofos. Todos vocês já ouviram falar sobre Sócrates e Platão. Sócrates, para quem não sabe, foi um dos mensageiros diretos de Jesus. Então, toda a época ele manda um dos seus mensageiros. É interessante que ele vem muito antes de Jesus. Ele não vem antes do Cristo, mas ele vem antes de Jesus. Então, o Cristo existe há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus, pouco mais de 2.000 anos atrás. É o mesmo ser, ok? É o mesmo, nós sabemos que é o mesmo ser. Mas o Cristo é um contexto, Jesus é outro contexto, Jesus Cristo é um outro contexto, no mesmo ser. Quando fala em Cristo, nós estamos falando do governador do planeta Terra. Quer dizer, que antes do planeta Terra existir, ele já existia e já era um Cristo. Um Cristo, para quem não sabe, é aquele que já passou pelo reino angelical há bilhões de anos. Ele já passou pelo reino angelical há bilhões de anos. Na nossa Via Láctea tem bilhões de planetas, cada planeta tem o seu Cristo. E nós só conhecemos um. Só conhecemos um. Imaginam quando eles se reúnem para conversar. O que será que eles conversam? Mas eles se reúnem, vocês podem ter certeza. E um dos pontos de encontro deles, daqueles que estão mais próximos, é exatamente no Sol. Então, ali é um centro de conferência, vamos chamar assim, onde alguns cristos se reúnem para conversar sobre diretrizes planetárias. Alguns. Então, dentro da nossa Via Láctea, existem bilhões de planetas, existem bilhões de Cristos. Aí você tem o Cristo planetário, você tem o Cristo solar, que cuida de um conjunto, você tem um Cristo galáctico. E aí sucessivamente. Tudo bem? Por que eu estou falando isso agora? Porque quando nós pensamos em Deus, nós temos que pensar que Deus, ele não é justo, ele é a própria justiça. Então, quando a gente falamos que Deus é justo, não é bem assim que se fala. O certo é falar porque ele não é justo, porque justo é um adjetivo. E tudo que eu tenho que me referir a Deus, eu tenho que colocar ele no substantivo. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Não disse que ele era inteligente, ele é a inteligência. Então ele não é justo, ele é a justiça. Então toda vez que eu me referir a Deus, é substantivo. Toda vez que eu me referir a um dos seus filhos, não importa em que nível evolutivo ele esteja, é adjetivo. Entenderam ou não? Por mais que Jesus disse, meu pai é bom, é lógico que ele estava falando de acordo com o momento, de acordo com as pessoas que estavam à sua volta, então ele precisou de alguma forma retrabalhar toda a linguagem para que nós pudéssemos entender. Deu para você entender ou não? Então, por mais que algumas coisas saíssem das palavras de Jesus Cristo, ele precisou adequar as palavras de acordo com a nossa necessidade. É como se nós, por exemplo, adultos, fôssemos dar aula num jardim de infância para criança de 3 a 4 anos. Nós que temos que nos adequar a eles, não espere o contrário. Você tem que falar a língua deles, você tem que pegar a referência deles. Você pode trazer uma lição para eles, mas baseado na referência deles, entenderam? Então Jesus fez a mesma coisa. Nós éramos bebezinhos espirituais há 2.000 anos atrás, então ele precisou adequar a linguagem de acordo. Por isso que se levar ao pé da letra, algumas coisas ficam muito sem sentido. Muito sem sentido. Eu tenho que voltar no tempo, entender qual é o significado daquela palavra para aquela época, para aquela cultura e para quem ele estava falando. Entenderam?
Um dos equívocos que nós cometemos muitas vezes é você seguir literalmente um texto antigo, literalmente, e querer trazer aquelas palavras para o dia de hoje. Naquela época fazia muito sentido, mas hoje não faz sentido. Por exemplo, se vocês, os mais novos, virem escrito farmácia com PH, vai falar que está errado, não é isso? Isso está errado, e pronto. Tá, mas não estava. Até um tempo atrás era escrito com PH. Deu para você entender? Como o nosso julgamento é errado, eu tenho que voltar no tempo, entender como é que era a escrita, como é que era a cultura, como é que era o conhecimento, para entender o significado da palavra. Então, toda vez que eu tiver que voltar a um texto sagrado, eu não posso perder essa linha de raciocínio. O que significava a palavra naquela época? Qual era o sentido? E a quantidade de palavras que existiam lá atrás é muito, mas muito menor do que nós temos hoje. Então uma palavra dava muitos significados. Precisava ver o contexto que estava aquela palavra. Tudo bem? Então fala assim, a Bíblia tem armadilhas? Não, a armadilha está nos olhos de quem vê. A Bíblia está correta, está certinha. Só que eu tenho que ver, entender qual era o significado para a época. Senão vai gerar uma confusão enorme dentro de nós. Entenderam? Então, Sócrates foi um dos enviados do Cristo. Veio muito antes dele. E por que veio muito antes dele? Porque era necessário começar a preparar o terreno nesse sentido. Toda a filosofia socrática é baseada na evolução moral. Toda evolução, tudo que você estuda sobre Sócrates, você vai ver que ele vai buscar a essência do ser humano. Todas as suas lições, todas as suas máximas, e ele não deixou nada por escrito. Quem escreveu foi Platão, que foi um dos seus discípulos. Mas Sócrates em si não deixou nada por escrito, assim como Jesus não deixou nada por escrito. Então, tinha que preparar um terreno antes. E Sócrates foi tão importante para a época dele, que ele dividiu também em dois pedaços. Você tem os pré-socráticos e os pós-socráticos. Olha, interessante. A linha de pensamento dele era tão avançada para a época, que ele conseguiu dividir isso também. Mas, essencialmente, toda a filosofia de Sócrates, porque ele era um enviado de Cristo, e o Cristo mandou vários enviados, cada qual na sua cultura, de acordo com o seu tempo. Falavam de forma diferente, mas falavam essencialmente a mesma coisa. Essencialmente a mesma coisa. O amor. Falavam do amor. Simples assim. Cada qual de acordo com a sua cultura, cada qual de acordo com o seu momento. E um dia perguntaram para Sócrates, qual é a coisa mais difícil de se fazer? Ele respondeu assim, conhecer a si mesmo. Essa é a coisa mais difícil. Quando perguntaram para Sócrates, era, conhece-te a ti mesmo. Tanto que ele é bem conhecido por esse conhece-te a ti mesmo. Aí perguntaram na sequência, qual é a coisa mais fácil de se fazer? Ele disse assim, dar conselhos. Olha, interessante. Ele estava falando isso, pessoal, naquela época, 469, 399 antes de Cristo. Quase 3, 4 séculos antes de Cristo, ele já estava falando isso. Ele já estava. Ele tinha sido um guerreiro, tinha sido um soldado para a época, porque isso era bem da época mesmo, e depois ele se envolve com a filosofia de pensar em si mesmo, de pensar na natureza, de buscar o significado da vida, mas ele já estava preparando o terreno para que o Cristo viesse. Não só ele, mas outros também vieram. Mas a doutrina espírita fala que Sócrates e Platão são os precursores. Foram aqueles que dentro da nossa sociedade, nós aqui temos muita influência da Grécia, na nossa cultura, nos nossos costumes. Então, dentro da nossa cultura, nós entendemos que Sócrates e Platão foram os precursores da própria doutrina espírita, da própria ensinamento de Jesus. Era necessário preparar o terreno. Tanto que ele também não foi compreendido para a época dele. Tanto que ele foi morto, inclusive, né? Ele precisou tomar veneno, porque ele estava corrompendo os jovens da época. Essa foi a acusação sobre Sócrates. Quando não, ele só estava ensinando as pessoas a pensarem. E é interessante que naquela época, 300, 400 anos antes de Cristo, era comum na Grécia
filósofos, pensadores, buscarem algo chamado pitonisa. A pitonisa daquela época são os médiuns de hoje. Então Sócrates ia conversar com uma pitonisa. Eram pessoas que ficavam isoladas, que tinham contato com o plano espiritual, e Sócrates ia conversar com elas. Olha que interessante. Isso há 300, 400 anos antes de Cristo. Interessante, porque depois Moisés, por uma razão óbvia, clara, ele proíbe a comunicação. Ele tinha suas razões para isso. E eu concordo plenamente com ele, daquelas razões para isso. Porque as pessoas buscavam a espiritualidade para interesses menos dignos. Por isso que Moisés proibiu. Em Deuteronômios, ele proíbe a comunicação. Mas olha que interessante, né? Como é que eu posso proibir algo que não existe? Eu só posso proibir algo que é possível, ou que existe. Então, quando se fala hoje que não existe a possibilidade da comunicação, Sócrates já fazia, há 2.400 atrás, 400 anos atrás. Moisés proibiu. Se ele proibiu, é porque aquilo era possível. Ele proibiu para a massa, mas ele continuou. Deu para você entender ou não? Então, a comunicação sempre existiu. Então, Sócrates também ia se consultar com a pitonisa. E é interessante, não sei se vocês conhecem essa história, e a pitonisa disse para ele que ele era o homem mais sábio da sua época. Ele duvidou. Ele duvidou. Não, não sou. Eu conheço pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu. Não concordando, saiu a campo para entender quem são aqueles que ela disse que disse que ele era o homem mais sábio e que ele não concordou e que ele sabia onde eles estavam. E ele foi em busca deles. E é interessante que ele vai conversando com os sábios da época e os sábios respondiam tudo, absolutamente tudo, de qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Então os sábios da época, ele ficava assim, como se falasse, eu não sei tudo isso. Eu só sei o que eu sei, só isso. Tem muita coisa que eu não sei. Ele admitia a própria ignorância. Então, quando ele volta para a pitonisa, depois de um tempo, ele fala assim para ela, você tinha razão. Eu sou o homem mais sábio do meu tempo, porque eu sou o único que reconhece a própria ignorância. Olha, interessante. Reconhecer a própria ignorância é sabedoria. É sabedoria. Porque tinha hora que ele era professor, era um mestre, tinha hora que ele sentava para aprender. Deu para você entender ou não? Isso é sinônimo de sabedoria, de humildade, de simplicidade. E ele conversava com todos. Ele conversava com todos, como se fosse falando em praça pública. Aqueles que vinham até ele conversava, ele explicava, ele perguntava. Olha, interessante, ele não chegava falando, porque ele ia dosando o conhecimento de acordo com o interesse e o conhecimento das pessoas. Olha, então ele sabia profundamente determinado assunto, mas ele perguntava o quanto você sabe daquele assunto. Se a pessoa falasse, sei nada, ele começava do começo. Sei pouco, quanto você sabe? Então ele pegava exatamente o que as pessoas sabiam da época e iam trabalhando de acordo com o conhecimento que as pessoas podiam assimilar. Sabedoria, conhecimento, humildade, simplicidade. Mas toda a estrutura filosófica de Sócrates está no conhece-te a ti mesmo. Está na evolução moral. O ser humano voltando-se para ele mesmo. Que para nós é meio novidade hoje, mas ele já estava falando isso há 2.400 anos atrás. Então quem já tem a curiosidade de estudar alguma coisa sobre Sócrates, assim, algumas palestras, nós vamos perceber essa importância que ele dá ao ser, à evolução moral, ao significado da vida, à lei de causa e efeito, às comunicações. Ele falava que ele tinha um gênio, né? O gênio falava um espírito protetor. Naquela época ele chamava de gênio, que conversava com ele também. Então ele usava as pitonisas, mas ele também era intuído. Então ele é um dos mensageiros do Cristo, nesse sentido. E ele teve alguns discípulos, e entre os discípulos que ele teve, Platão. Platão não é um nome, é um apelido. Não é? Então ele fala Platão.
Dizem, uma das teorias dizem que é porque ele tinha ombros muito largos. Uma das teorias, mas era um apelido, não era o nome. O nome dele era Aristócles, o nome de Platão. É interessante a história de Platão, que quando ele vai até Sócrates, a intenção era outra. Platão vinha de uma família muito rica, muito influente daquela época, e os seus tios, os seus pais queriam que ele fosse orador, que ele aprendesse oratória. E Sócrates era um dos maiores oradores daquele momento. Então pede para que ele vá até ele para aprender oratória, para que pudesse atender os seus interesses políticos. Entenderam ou não? Então a família de Platão investe nele, mas para que ele buscasse todas as técnicas de oratória, para que eles pudessem atender os seus objetivos, que nem sempre eram os mais dignos. Nem sempre eram os mais dignos, dentro daquela época, dentro da política daquela época, vamos dizer assim. Ainda bem que é só daquela época, já passou, ok? Acho, quase. Não é isso? Mas olha que interessante, mandaram Platão para a pessoa errada, ou mandaram Platão para a pessoa certa. Vai depender do ponto de vista. Porque quando Platão começa a ouvir Sócrates, não só a técnica de oratória, mas o conteúdo do que ele estava falando, ele começa num processo de autotransformação. E ele vai avançando, ele não teve só Sócrates como mestre, ele teve outros mestres também, Platão. Então ele acaba bebendo de todo o conhecimento da época, principalmente de Sócrates, e se tornou um dos seus principais continuadores, Platão. E ele escreve alguns livros, né? Aí sim, Platão escreve alguns livros. A República, por exemplo, As Leis, coloquei até o nome ali, Diálogos, O Mito da Caverna. É interessante o Mito da Caverna, quem já estudou sobre o Mito da Caverna, que dá para fazer uma analogia perfeita do que acontece hoje. É exatamente o que acontece hoje, onde nós somos confinados para assistir determinadas situações, uma manobra para atender diversos interesses. E todo aquele que sai daquele confinamento é julgado, é condenado nesse sentido. Isso está no Mito da Caverna. E a história fala exatamente isso, são as sombras. Então tinha um fogo aqui, ele ficava aqui, tinha sombra aqui, e eles projetavam as sombras, e eles tinham medo das sombras. Mas era só uma projeção de quem estava passando lá. A partir do momento que você sai da sombra, você já percebe todo mundo à sua volta. Então Platão foi desenvolvendo ao longo das décadas, e é interessante que Platão, quando foi conversar com Sócrates, ele tinha 20 anos, era um menino praticamente, e Sócrates tinha 60 anos. Então a diferença entre Platão e Sócrates é 40 anos. Okay? E Platão foi bebendo daquele conhecimento e foi desenvolvendo muito mais aquilo e ampliou muito mais aquilo. Aí você tem a escola platônica, que durou 800 anos. Veja. Então esses grandes pensadores da época, né, vêm justamente para nos ajudar hoje, porque quando você estuda um pouco sobre eles, parece que é coisa da semana passada, de tão atual que eles são, porque a problemática é igual, basicamente é igual, porque estamos no mesmo planeta de provas e expiações. E quando se fala no planeta de provas e expiações, eu estou falando de 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Então, dentro desse período, 7.000 anos, planeta de provas e expiações. Então, não é um desenvolvimento da massa, mas é um desenvolvimento individual de cada um, de acordo com o tempo de cada um. De acordo com o tempo de cada um. É como se você lançassem sementes. Com o tempo elas vão germinando. Pode falar. Você acha que Sócrates, Platão e Jesus, eles fizeram parte desse programa evolutivo? Sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma. Quem coordenou todo esse programa evolutivo, na pergunta dele é se Sócrates e Platão fizeram parte. Não só eles, tá? Não só eles. Se foram Marcos, sem dúvida, questionável isso. De épocas em épocas, a espiritualidade superior enviam espíritos mais elevados, mais avançados, para nos ensinar, não só pela teoria, mas principalmente pelo exemplo. Então, de 6.000 anos, né, vamos falar assim, nós estamos no primeiro século do último milênio,
não ficou um século desse período todo se nós não recebêssemos alguém para fazer a diferença. Depois também veio Allan Kardec. Oi? Depois veio Allan Kardec. Aí veio. Então é um processo. E Allan Kardec estava lá atrás também, tá? Não pense que Allan Kardec sai do nada. Quando você estuda a história, as reencarnações anteriores de Allan Kardec, ele foi um druida. Um jovem escolhido na época, né? Para ficar isolado, que eu digo, dentro de um castelo, vamos pensar dessa forma, que fazia parte, só estudando. Ele não era o único. Vários jovens eram escolhidos pela nobreza, separados da sua família, vamos dizer assim, só para ficar estudando sobre tudo. Ele foi um druida. Nessa época que ele foi um druida, o nome dele era Allan Kardec. Então, o Allan Kardec veio exatamente dessa época, de milênios atrás. Teve um amigo na época chamado Zéfiros, que estava com ele naquela época, e quando ele assume essa missão, no século XIX, Zéfiros se comunica e fala: coloque o seu nome de Allan Kardec, onde tudo começou. Então, Allan Kardec é um nome druida, de milênios atrás. São espíritos que já vêm sendo trabalhados ao longo dos séculos, ao longo dos... assim como nós. Tudo bem? Assim como nós. Porque quando você fala em Deus, voltando, fala em justiça, vocês têm que pensar da seguinte forma: todo espírito, todo princípio espiritual, vamos falar em princípio espiritual, ok? Princípio espiritual, depois ele se transforma em espírito. Então a primeira dúvida é: qual é a diferença entre um princípio espiritual e um espírito? Um espírito tem consciência de si mesmo. Um princípio espiritual não tem consciência de si mesmo. Então chega uma hora que você é um processo de transição entre você não ter consciência de si mesmo. Por exemplo, um animal não tem consciência de si mesmo. Ele não tem. Quando se fala que o animal tem um pensamento fragmentado, vocês já ouviram isso? Fragmentado é porque ele só vive o presente, tá? Não é que é quebrado o pensamento dele, não. É que ele só vive o tempo presente. Nós temos uma noção de passado, nós temos uma noção de futuro. Então, o nosso pensamento é contínuo. O princípio espiritual só vive o presente. Aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei: então quer dizer que o único que morre de todos os seres vivos do planeta Terra é o ser humano. Porque é o único que tem consciência que vai morrer. Vocês concordam ou não? De toda a vida que existe no planeta Terra, de todos os seres vivos, o único que morre é o ser humano, que sabe desde criança que ele vai morrer. Os outros não sabem, porque eles vivem o presente. Deu para você entender ou não? Então, a diferença entre princípio espiritual e espírito é que o espírito, nós, temos consciência de nós mesmos. Um animal ou uma planta não tem consciência de si mesmo. É um princípio espiritual em formação. E aí Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos em pé de igualdade, entre a justiça. Tudo bem? Não na mesma época. Então nós temos espíritos bilhões de anos na nossa frente de evolução, temos espíritos bilhões de anos atrás de nós de evolução. E tem princípios espirituais nascendo agora, nesse momento. Quando eles chegarem até nós, eu acredito que eles já serão um Cristo, seremos um Cristo. Tá bom para vocês assim? Coordenando um planeta. Oi? Porque existe um determinismo chamado evolução. Então os irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos. Somos todos irmãos. Por isso que aquela frase de Emmanuel faz muito sentido para nós. Dói no nosso orgulho, mas faz muito sentido. Quando Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, fala assim: e Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Entenderam? Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Porém, cada qual está no momento evolutivo. Então, cada qual tem uma condição de vida diferente, porque estão no momento evolutivo diferente. Mas o amor de Deus é igual. Dói no nosso orgulho isso, né? Porque nós sempre se achamos, né? De repente não, né? Aí a questão 540 do Livro dos Espíritos se aprofunda ainda mais nessa questão. Bem lá no rodapé. Diz assim: e o arcanjo começou pelo átomo. Mas escrever isso no século XIX deve ter doído muito.
E o arcanjo começou pelo átomo. Hoje nós só sabemos que é muito antes do átomo. Hoje. Veja, então todos os espíritos nasceram simples e ignorantes. E nós vamos estagiando por um processo evolutivo. Nós estamos humanos, nós não somos humanos. Entenderam ou não? Já tivemos outros estágios evolutivos e teremos outros estágios evolutivos. Pode falar. Somente o ser humano reencarna ou todos os seres da Terra também reencarnam? Todos os espíritos, princípios espirituais retornam. A gente usa a palavra reencarnação mais para os seres humanos. Então a gente fala, os princípios espirituais retornam. Os animais retornam. Ui, pode falar. Dentro da aula aí, eu tenho uma dúvida que passou e eu não consegui interromper para fazer a pergunta, né? Mas quando você colocou que existem vários Cristos, né? Milhões, bilhões. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como que seria esses outros Cristos e como que seriam essas outras populações de outros planetas? Aí, como que, né? Não sei se você entendeu. Entendi perfeitamente. Quando nós falamos imagem e semelhança de Deus, vocês estão pensando numa forma física? Então, depende. Entenderam? E depende, olha, o quadro. Oi? Olha o quadro. Não, ali Jesus, ele que vestiu, não, ele não é Deus, ele é Jesus. Ok? Ele é Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, ele é um Cristo. Existem Cristos mais velhos do que ele, ok? Mas ele é um filho de Deus assim como nós. Então, às vezes não podemos confundir Jesus e Cristo, são dois seres, ok? Quando você fala em imagem e semelhança, eu vou usar um termo, porque nós não temos uma palavra adequada, mas eu vou usar um termo para ficar um pouco mais fácil. É como se fosse uma fagulha. Uma fagulha. Uma luz. Uma mônada. Sabe uma coisa assim? Então, a imagem, para nós que somos seres tridimensionais, nós precisamos de coisas tridimensionais para ter ideia. Mas quando se fala a imagem e semelhança do Criador, é na fagulha. É na essência, sabe? Que não tem uma forma. Não tem uma forma. Tanto que toda vez que eu tenho que desenhar isso, eu desenho um asterístico. Eu falo, o mais próximo que eu consigo é isso. É um asterístico. Ok? Eu acredito que seja carbono, em todos os seres. Easy. Então, assim, então a imagem. Nós que fizemos Deus da nossa imagem e semelhança. Aí é diferente. Deu para você entender ou não? Simbolismo. É um simbolismo. Ok? Então, quando se fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, vamos pensar numa essência que não tem forma física. Não tem forma física. Para nós é difícil falar não tem forma física. É difícil de entender. Nós não temos no nosso cérebro tridimensional como é que alguma coisa não tem forma física. Mas quando você fala numa essência... Porque eu digo assim, quando você vai fazer uma prece, Sim. aí como você vê, né? Sim. Entendeu? Qual forma? Como que É uma referência. que referência que é? Isso, é uma referência. Olha, interessante, nós precisamos de referências, claro. Mas quando a gente vai fazer uma prece, fazer uma oração, que é interessante isso, né? Porque a gente usa de palavras. Repararam ou não? Sim. Porque não temos como nos comunicar se não for através de palavras. Então nós precisamos da palavra articulada para manifestar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. Ok? Mas Deus ou a espiritualidade não nos escuta pelas palavras articuladas, mas por aquilo que você está vibrando e sentindo. Então, por que eu uso as palavras? Porque a minha personalidade, essa, não sabe se comunicar de outra forma. A minha individualidade, então eu sou uma individualidade revestida de uma personalidade. A minha individualidade, que vibra a minha essência, sente as minhas palavras, a vibração das minhas palavras. Então, quando eu estou fazendo uma prece, a personalidade falando com a individualidade, conversando com a essência. Quando eu tenho a humildade, a sinceridade, a clareza, a honestidade, e eu vibro isso, eu consigo conectar a minha essência. Quando eu conecto a minha essência, eu conecto Deus. Deu para você entender por que eu preciso da palavra? Para a personalidade conversar com a individualidade. Mas a individualidade também não precisa da palavra articulada.
Como que os cristos conversam? Vocês acham que eles conversam pela palavra articulada? Não, nem os anjos conversam pelas palavras articuladas. Eles vão usar quando tem que conversar conosco. Aí eles usam a palavra articulada. Mas entre eles não usam a palavra articulada. Pensamento. Seria esse tipo de diálogo que houve na transfiguração de Jesus? Seria o quê? Desculpa. Esse tipo de diálogo que houve na transfiguração de Jesus, quando desceu Moisés e Elias? O Moisés e Elias já estava ali. Já estava como espíritos. Como espírito. Então a transfiguração de Jesus foi um processo mediúnico, onde ele liberou o ectoplasma para que aqueles dois espíritos pudessem se materializar e se fazerem visíveis. Fazerem visíveis, ok? Aquela questão da ressurreição, tá? O corpo que se vê lá não é o corpo físico, pessoal, é o corpo espiritual. Mas estava tão denso, porque ele materializou, que se confundem com o corpo físico. Ok? Então, a questão da ressurreição, na verdade, é o corpo espiritual que se libertou do corpo físico. Entenderam? Mas como que se ia explicar isso para a época? Para a época, não dava para explicar. 2.200 anos atrás, 2.000 anos atrás, desculpa, como é que você vai explicar esse fenômeno? Então aquele corpo é o corpo espiritual, é como nós. Quando nós desencarnarmos, temos um corpo espiritual. O corpo físico é perecível, o corpo espiritual é transformável. Deu para você entender ou não? O corpo físico tem prazo de validade, o corpo físico. O corpo espiritual, ele não tem prazo de validade, mas ele vai se modificando ao longo das existências. Até que chega uma hora que nós perdemos a forma humana. Não precisa mais. Aprendemos todas as lições que a forma humana podia nos ensinar. Aí eu tenho uma outra forma acima dessa. E se eu quiser voltar, como esses espíritos voltam? Eles se revestem da forma humana. Deu para você entender ou não? Então o espírito não retroage, nunca. É como uma escada, você só sobe. Você nunca desce, você pode ficar estagnado. E às vezes você fica séculos estagnado na mesma lição. Por exemplo, nós estamos estagnados numa lição chamada perdão há 2.000 anos. Nós não evoluímos ainda sobre esse quesito. Ainda não evoluímos sobre esse quesito. E muitas vezes o que nos prende a um planeta de provas e expiações é a falta de perdão. Em relação a nós mesmos, em relação às pessoas ou às situações. Entenderam? Sobre outros aspectos nós evoluímos, mas alguns aspectos nós estamos patinando. Qual é a lição que nós estamos patinando? É o aspecto do perdão ainda. Que temos toda uma teoria de 2.000 anos, não existe mais teoria para falar sobre esse assunto, e agora é necessário o quê? A prática. Então as lições práticas para que a gente possa assimilar. Primeiro as lições vêm pela teoria, depois vem pela prática. Tudo bem? Então Sócrates já falava isso há 2.400 anos atrás. Então não tem perigo da gente rolar degrau abaixo. Não tem perigo. Não existe a menor possibilidade de rolar degrau abaixo. Você entendeu? Não tem. As lições já aprendidas e já assimiladas, não. Ok? As lições ainda não aprendidas, não que a gente vai rolar, a gente vai ficar estagnado. Então, é uma figura de linguagem, pessoal, mas vocês já ouviram falar disso. A história de anjos decaídos. É uma figura de linguagem, aquele é um simbolismo, pessoal. Não tem como. Quando você chega na condição de anjo, ok? Depois de milhões e milhões e milhões e milhões batendo na mesma tecla, você chega naquele patamar, como é que você pode cair? Não tem a menor possibilidade disso. Mas é uma figura de linguagem, tem todo um significado. Mas se eu levar o pé da letra, mais uma vez, isso é uma armadilha. Eu tenho que entender o que significa a história de anjo decaído. É a história de Adão e Eva, nós sabemos também que é todo um simbolismo. Que não existia um homem chamado Adão, como não existia uma mulher chamada Eva. Ok? Adão vem da palavra Hadam, significa humanidade. Eva vem da palavra vida, uma humanidade vivente. Milhões já vivendo naquela época. Eram os primeiros, até aí eu concordo. Ok? E na África, inclusive. Ok? Depois vai se disseminando pelo mundo.
Então eu tenho que entender o significado da palavra e entender que a parte simbólica é só uma figura de linguagem. Não está errada, mas eu tenho que entender o que significa aquilo, só através de estudo, só através de pesquisa. Tudo bem? Então veja, quando se fala o Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, é o Evangelho? É a Bíblia? É. Porém, é uma parte da Bíblia. Porque a Bíblia, o próprio nome fala livros, né? Livro. Bíblia significa livro. E ali você tem o quê? Você tem cultura, você tem geografia, você tem história, você tem um monte de outras coisas importantes para isso. E tem uma parte da Bíblia que fala sobre ensinamento moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo se concentrou nesse ponto, com todo o respeito ao resto, claro. Mas o que nos interessa mais é o nosso progresso moral. Então o Evangelho baseia exatamente em um código moral de viver em sociedade. Então é um código, que nem eu disse para vocês lá na primeira aula. O Evangelho é o único livro que não evolui. Lembram disso? Ele muda a forma de escrita, claro. Mas ele não evolui, porque quem evolui somos nós. Todos os livros serão ultrapassados em algum momento. Todos. Menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Por exemplo, nós vamos estudar durante esse ano o Sermão da Montanha. Todos os degraus do Sermão da Montanha. Ok? Esse Sermão da Montanha, que foi falado por Jesus há 2000 anos atrás, que nós já estudamos várias vezes ao longo dos séculos, só que agora nós vamos olhar pelos olhos da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia. A espiritualidade superior, anjos e arcanjos, estuda o mesmo Sermão da Montanha. Pode falar. Cássio, vou falar para você que eu li a Bíblia, sabe? Várias vezes. Ótimo. Você falou um negócio muito interessante agora que eu agora se entende por que Paulo foi escolhido para pregar. Sem dúvida. Para os ímpios. Sim, sem dúvida. Tinha um padrão moral tão alto. Sim. Naquela época a sociedade estava tão degradada. A gente vê em Romanos, a gente vê em Coríntios, como estava tudo. E a gente já vê a diferença em Tessalônica, que eles já eram mais tranquilos. Sem dúvida. Os essênios então já estavam caminhando sozinhos. Isso. Então a gente está vendo aqui agora. Sim. Nessa base moral. Sim. Porque Jesus escolheu Paulo. Sem dúvida. Para pregar para os ímpios. Sem dúvida, inquestionável. Alguém falou assim, e ele viveu entre os essênios. Eu diria que ele passou entre os essênios. Ok? Então, Jesus aprendeu com os essênios. Não. Ele passou pelos essênios, mas não se preocupou com eles. Por quê? Porque já estavam caminhando. Eles já estavam caminhando. Ok? Então teve muitos ali daquela época que já estavam caminhando. Não precisavam exatamente daqueles ensinamentos. Os ensinamentos mais fortes mesmo foram os romanos. Sim. Os coríntios. Sim. E acho que mais cidades lá que ele teve que bater pesado. Exato. Estava muito depravado. E o Paulo precisava ser daquela forma. Ele precisava ser daquela forma. Quem conhece um pouco da psicologia de Paulo vai ver que ele tinha que ser daquela forma. Tinha que ser. Tanto que quando ele era Saulo, né, que ele acaba apedrejando Estevão, no livro Paulo e Estevão, vocês talvez não conheçam essa história. Saulo, né, foi quem apedrejou Estevão. Estevão era um dos poucos cristãos na época. Apedrejou ali, ó. E aí quando ele morre apedrejado por Paulo, Jesus vai socorrer. Jesus ali, ok? E aí Estevão, apedrejado por Paulo, ainda elogia Paulo. Olha, aquele é o cara. Você precisa de um cara com aquela personalidade. É ele que vai conseguir levar para tudo quanto é lado. Veja, você acabou de ser apedrejado pelo cara e ainda você faz um elogio. É ele, escolhe ele. Ele tem estrutura psicológica para levar o seu evangelho. E vai precisar daquela personalidade. Veja. Então era interessante que ele fosse daquela forma, porque ele ia enfrentar muitas barreiras, mas muita barreira. Quem entende um pouquinho da história de Paulo vai ver todas as dificuldades que ele fez. Mas como todo homem bravo, não é assim? Todo homem bravo sempre tem uma mulher, né? Abigail. Dizem, né, que ela era pequenininha. Ele tinha 2 metros de altura, ela era menorzinha, ok?
E ele que acompanhava de alguma forma, mas quando ele caía, quem levantava era ela. Aí uma dessas quedas, ele ia desistir. Ele não estava aguentando mais, era muita pressão, era muito sofrimento, de tudo quanto era lado. Não, olha interessante, não por aqueles, não nem tanto pelos cristãos, mas pela família dele. Ele foi perseguido pela família dele, pelas pessoas que ele mais amava. Uma coisa é você ser perseguido de alguém que você não gosta. Outra coisa é você ser perseguido pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pela sociedade que você cresceu. Doía isso muito no Paulo. E uma dessas quedas de Paulo, Abigail coloca ele no colo dela. Imagina, um homem de 2 metros de altura, coloca ela no colo, coloca ele no colo e fala assim: eu vou falar 4 palavras. Vê se serve essas 4 palavras para o dia de hoje, tá? Para nós. Primeira palavra, ele disse assim: ame. Ela disse para ele: ame. Faça tudo com amor. Não faça nada de qualquer jeito. Ame. A primeira palavra, ame tudo que você está fazendo. Olha, interessante. A primeira palavra, ame. A segunda palavra fala assim: espere. Espere. Espere que o tempo passe. Espere que cada coisa chegue ao seu tempo. Perdoe. Perdoe aqueles que estão te machucando. Então veja, olha interessante. Ame, espere e perdoe. São 4 palavrinhas, estou falando 3. Vamos buscar a 4ª já já. Então ele fala: vamos junto agora, é uma aula. Vamos junto. Primeiro ela fala: ame. Qual que é, Adriana? Começa com T, mas eu esqueci. Ame, trabalhe, ok? Trabalhe, espere e perdoe. A TEP. Ame, trabalhe, quer dizer, se mantenha em movimento, ok? Se mantenha em movimento. O trabalho é se manter em movimento. Espere e perdoe. Serve para nós? Ou só servia para Paulo naquela época? Só para Paulo. Ou só servia, então, Abigail também era uma grande missionária na época, que veio para dar toda essa sustentação, todo esse apoio. Ok? Então são enviados de Cristo, antes de Cristo, ok? Depois de Cristo também, claro, Paulo vem depois de Cristo, mas já vem com tarefas definidas. E se porventura Paulo ou qualquer um deles falasse: não, eu não quero, o que vocês acham que podia acontecer? É uma lição dura, né? Mas eu vou falar assim para vocês: é o plano B que vem. Sempre tem o plano B, o C, o D. O que significa? Que quando nós temos uma tarefa, todos nós temos uma tarefa, certo? Todos nós temos uma missão, todos nós temos um objetivo. Ame, trabalhe, espere e perdoe sobre o seu objetivo, porque se você não fizer, outro vai fazer. Entenderam ou não? Por exemplo, Allan Kardec é o Espiritismo. O Espiritismo não é Allan Kardec. Entenderam ou não? Allan Kardec é o Espiritismo. Mas o Espiritismo não é Allan Kardec, porque é muito maior. Deu para você entender ou não? Com todo o trabalho magnífico que ele fez, não é isso que eu estou questionando. Mas tinha o plano B. Leon Denis. Estava prontinho ali, ó, do lado dele. Prontinho. Porque a espiritualidade sabe que somos seres humanos, que somos falíveis. Então a mensagem tem que vir. Tirando Jesus, todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão são passíveis de erros. Emmanuel, não sei porquê, mas eu acho que ele nos incluiu nessa conta. Eu já pensei sobre isso. Tirando Jesus, porque é um Cristo, vocês concordam? É um Cristo. Todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão são passíveis de falhas. Todos. Então, por isso que a espiritualidade, quando tem que trazer alguma coisa, tem o plano B, tem o plano C, tem o plano D. Deu para você entender ou não? Isso nos chama para a nossa missão. Então, o Evangelho é como uma norma de conduta universal. Aí tem uma frase muito interessante que fala assim:
que o Espiritismo é anti-egoístico pelo sentido cósmico da sua filosofia. O Espiritismo é anti-egoístico, não se fecha pelo sentido cósmico da sua filosofia. Entenderam? O que é cósmico da sua filosofia? Abraça a todos, acolhe a todos, não impõe nenhuma condição. São linhas de pensamentos, linhas de raciocínios, linhas de reflexão que pode ser utilizado para os outros, porque segue a mesma linha de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo. Do conhece-te a ti mesmo. Então o Espiritismo também trabalha no conhece-te a ti mesmo. Porque as pessoas conhecem o mundo, mas não se conhecem. Não é assim? Não se conhecem. E os maiores problemas não estão fora de nós, estão dentro de nós, ok? Então vamos lá. Então nós estamos em uma fase agora interessante, quando nós estamos no primeiro século do último milênio de um planeta de provas e expiações. Tudo bem? É hora da gente sair da condição biológica, instintiva, para a condição psicológica. Nós estamos exatamente na fase de transição. Temos o nosso corpo, claro, que tem as suas necessidades, que tem os seus instintos, até aí muito natural, então não poderia ser diferente. Mas o ser psicológico, ele tem que coordenar o ser biológico, não o contrário. Deu para você entender ou não? Até então foi o contrário. Os instintos, então nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos, ok? Então o ser biológico tem que começar a abrir espaço para o ser psicológico. Pensar, refletir, analisar, entender o porquê, o para quê. Essa é a proposta da doutrina espírita. E a gente só vai conseguir isso através dessa sigla que você já sabe de cor o que significa. Um de cada vez. Pode falar. Isso, exatamente isso. Ó. A tal da reforma íntima é a reeducação emocional centrada no alto amor. Reeducação emocional centrada no alto amor. Percebe que o problema não está mais fora? Está dentro. E não é nenhuma questão de reforma, é uma ressignificação. É uma ressignificação, é uma reinterpretação. É entender que o alto amor, por exemplo, é o inverno das emoções, que eu já tinha dito para vocês na primeira aula, onde o ser se recolhe e se acolhe na própria essência, como as flores fazem no inverno. É exatamente o processo, o mesmo processo. Você se recolhe e se acolhe no próprio calor, na própria essência. Ok? Então vejam, espiritualidade por estado de consciência, não por crença. Porque acreditar, todos nós acreditamos, há milênios que nós acreditamos. O problema não é esse. Mas a espiritualidade do século XXI, com todo o respeito a todas as crenças, a todas as religiões, a todas as filosofias espiritualistas, mas não mais espiritualidade por crença, mas por estado de consciência. Entenderam a diferença ou não? Porque você pode não crer em nada e ser uma pessoa espiritualizada. Você pode não ter crença nenhuma e ser uma pessoa altamente espiritualizada. Você pode seguir uma crença 7 dias por semana e não ser nem um pouco espiritualizado. Entenderam? Então, crença, espiritualidade por estado de consciência. Mas é um processo evolutivo, que nós estamos quase no final dele. Planeta Terra, tudo bem? Depois tem outros. Estou falando de um processo evolutivo, planeta Terra, provas e expiações. Nós estávamos lá, entre 250 e 200 mil anos atrás, com certeza. Todos nós estávamos lá. Estávamos aqui no planeta Terra, naquela época, mas no planeta Terra. Ok? E aí começa todo um processo evolutivo chamado Horizonte Tribal. Onde tem essas informações? Em um livro chamado O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. Ok? Então ele explica todo esse processo em detalhe. Então nós começamos por um horizonte tribal. O próprio nome já explica para nós como que nós éramos há 200 mil anos atrás, vivíamos em tribos. Então dentro daquela tribo já existia um processo de crença,
Já existia um processo bem rudimentar, bem primitivo, mas o ser humano daquela época já acreditava em algo. Então ele tinha as suas crenças. Depois ele passa para um horizonte chamado horizonte agrário. Depois de alguns milênios, ele passa para um horizonte agrário. Já são outros tipos de crenças. Outros tipos de crenças. Porque à medida que ele vai aprendendo, que ele vai evoluindo, ele vai também ampliando esse horizonte. Mais alguns milênios, ele vai para o horizonte civilizado, as grandes civilizações e as suas crenças. E é lógico que existe algo no planeta Terra, como existe em outros planetas, chamado imigração e emigração de espíritos. O que significa emigração e imigração de espíritos? Espíritos que saem, espíritos que chegam. Pergunta: somos daqui? É uma pergunta. Será que nós somos do planeta Terra ou viemos de outros orbes? Porque isso é natural, isso é normal, ok? Essa troca sempre existiu e sempre vai existir. Então, nessa época também vieram outras civilizações de outros planetas para dar um impulso intelectual e tecnológico também, ao mesmo tempo que eles estavam resgatando coisas deles. Deu para você entender ou não? Um exemplo mais prático. Estamos num momento... Oi? As pirâmides do Egito, é uma delas, ok? São 5 grandes raças. Os egípcios foram os primeiros que chegaram e os primeiros que foram embora. Deixaram o ensinamento ao mesmo tempo que eles resgataram alguma coisa entre nós. Dá um exemplo mais prático. O que aconteceu nessa época, chamado Exilados de Capela, tem um livro que fala sobre esse assunto, inclusive, né? Está acontecendo agora no nosso planeta. Todos os espíritos hoje que estão desencarnando, que ainda estão muito atrelados à violência, à agressividade, a guerras, à destruição em massa, não estão mais podendo reencarnar no planeta Terra. Eles não voltam mais para o planeta Terra. Olha, interessante isso. Por outro lado, vai chegando uma nova geração, ok? Uma outra mentalidade. Não são anjos e arcanjos, tá? Mas é um pouco melhor nesse sentido. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês. Até a década de 80, nós se preocupávamos muito pouco com a natureza, sim ou não? Extraímos dela o que dava, não nos preocupávamos com nada, não era assim? Essas novas gerações, vocês já perceberam que a preocupação deles é com a natureza? Então isso não é da nossa geração, é dessa geração de espíritos que já vem sabendo o que eles precisam fazer para cuidar da natureza. Então vai se trocando as gerações. Então espíritos hoje, desencarnando, atrelados à violência de todo tipo, não reencarnam mais no planeta Terra, por causa da vibração do planeta Terra. Deu para você entender ou não? Mas para onde eles vão? Não vão para o inferno, vocês podem ter certeza. Mas também não vão para o céu, ok? Não existe nem céu nem inferno. Mas vão para um planeta um pouco mais atrasado, para dar toda a evolução intelectual e tecnológica do nosso momento para eles, ao mesmo tempo que eles vão se autocorrigindo moralmente. Entenderam ou não? Então eles vão encontrar violência maior do que a deles. E eles estão dentro desse processo? Todo o processo. Do programa evolutivo? Sim, todos estamos no progresso. Eles podem voltar? Quando eu falo pode voltar, ele não está retroagindo. Deu para vocês perceberam? Ele não desceu o degrau, ele está estagnado, mas procurando a mesma lição numa outra escola. Entenderam ou não? Exato. Então veja, então ele retroagiu para um planeta mais primitivo? Não. É aquela lição que precisa ser aprendida de outra forma. Ele não retroagiu. Ele estagnou naquela lição, mas ao mesmo tempo que ele vai ajudar aquele planeta na sua evolução intelectual e tecnológica, como muitos espíritos fizeram conosco. Os egípcios foi um deles. Pode falar. Antes de virmos para a Terra, nós éramos espíritos. Somos. Se nós já éramos perfeitos, por que teve que vir para a Terra para aprimorar se nós já éramos espíritos perfeitos? Então, nós éramos espíritos. O perfeito aí o perfeito é espírito, sim, né? Porque veja, nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis. Então a palavra é perfectíveis. O perfeito significa que você já aprendeu todas as lições, ok?
Entenderam? Entendeu? Perfectíveis, que estamos matriculados numa escola chamada Planeta Terra, entre milhões. Uma escola que no século XXI é evoluída intelectualmente, século XXI, sem dúvida. Mas moralmente estamos na Idade Média. Então, intelectualmente, eu estou no século XXI. Moralmente, eu estou na Idade Média, porque eu penso como eu pensava na Idade Média. Eu ainda amo de forma possessiva. Ok? Tudo bem? Tudo bem aí? Entenderam ou não? Ok? Eu ainda quero resolver as coisas no braço, no grito, no berro. Faço chantagem emocional. Sim, ok? Tudo bem? Ok? Faço bico de vez em quando não sou atendido nos meus desejos. Então, intelectualmente, eu estou no século XXI. Moralmente, eu estou na Idade Média. Perceberam que nós estamos no planeta de provas e expiações ou não? Oi? Claro, sempre. Se a gente for prestar atenção hoje, sim, as pessoas que, como você disse, que estão no patamar de violência intelectual, provavelmente elas vão reencarnar. Você disse, não vão reencarnar mais. Não voltam para o planeta. Você já prestou atenção que dificilmente elas passam dos 40 anos? Esse detalhe eu não reparei, pessoal. Se não passa dos 40 anos, eu não reparei isso. Esse detalhe eu não reparei. Ok? Porque, veja, vocês imaginam, essa é uma analogia muito simples a gente entender. Quando a gente pensa numa ave que voa grandes alturas, ok? Você pensa no seguinte, ele tem que ter duas asas e as duas asas têm que estar equilibradas. Para ela chegar aonde ela chega, necessariamente, além das duas asas estarem fortalecidas, tem que estar do mesmo tamanho. Tem que ser simétricas, ok? Uma das nossas asas é a intelectualidade. Está fortalecida. Mas a asa da moralidade está assim. Por isso nós ficamos virando de volta. Deu para você entender ou não? Então é hora da gente continuar evoluindo intelectualmente, claro, mas é hora principalmente de evoluir moralmente. Porque se eu quero dar grandes voos, eu preciso de duas asas. Uma asa da intelectualidade, fato, mas a outra asa é da moralidade. Enquanto eu não tiver a outra asa desenvolvida, eu vou ficar virando de volta. É o que o ser humano está fazendo hoje. Ele pega toda essa tecnologia e fica fazendo assim, ó. Ele não sai do lugar, porque é só a asa da intelectualidade. Só a asa da intelectualidade. Ele não sai do lugar. A partir do momento que eu começo a desenvolver a outra asa da moralidade, chega uma hora que elas equilibram. Aí sim, eu posso alcançar grandes voos. Entenderam como funciona? Moralidade. Primeiro é você viver bem consigo mesmo. É espiritualidade. Para resumir, eu resumiria a moralidade em 3 R's. Lembram disso? 3 letras R's. Primeiro R. Não, tem que ter a sequência, pessoal. Os 3 R's tem que ter a sequência. Primeiro R, respeito a si mesmo. Parece óbvio, mas não é. Segundo R, respeito pelo próximo. Parece óbvio, mas não é. Terceiro R, responsabilidade nos atos. Isso é moralidade. Entre outras coisas, isso é moralidade. Entenderam? Pode falar, Mélia. A gente fala sobre evolução. O começo é aqui, é aprender. Mas chega ali fora, é pôr em prática. Sim. Né? Então, quer dizer, a gente vai trabalhando primeiro esse conceito. A teoria. Isso. Para depois colocar em sim, prática. exato. A gente pega aqui, a gente fala tanto em caridade. Sim. A gente pega, depois a gente fica com medo dos nossos irmãos, né? Sim. À noite a gente fica com Sim, medo. sem dúvida. Alguém te para e fala assim, olha, você pode, igual uma vez aí, me parar e falar assim, moça, você mora aqui perto? Uma hora eu moro aqui perto, né? Eu falei, gente, eu preciso parar e conversar, né? Porque afinal de contas eu venho aqui para aprender. Se eu não começar a pôr em prática, eu tenho que segurar um pouco meu medo, né? Pode me arrumar um lençol? Eu falei, moça, eu moro um pouco mais pra cima, eu vou com você até lá. Eu falei, Jesus, e agora, né? Eu falei, não, tudo bem, né? E me acompanhou até lá e foi conversando né? E eu falei, Senhor, vai acompanhando aí a situação. Então, quer dizer, a gente fala muito em caridade,
que nós estamos vendo hoje, mestre, todo cuidado é pouco, sem dúvida, né? Discernimento, bom senso, mas você não pode deixar de fazer a caridade, mas tem algumas situações que realmente nos dão medo. Aí você tem que ter um bom senso, discernimento, para não se expor a um perigo desnecessário. Né? Então, temos que fazer a caridade, sim, sempre. Aliás, pessoal, quem está aqui há mais tempo, né? Algumas pessoas olharam para mim essa hora, não sei porquê. Nós abolimos a palavra caridade, tá? Né? Nós trocamos a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Mas alguém pensou, eu sei que pensou, é a mesma coisa? Não é. Por quê? Isso vai cair na prova, tá? Não é? Porque quando eu acho que eu faço caridade, como eu sou moralmente atrasado, eu vou pegar tudo isso que eu fiz e eu vou conversar com Deus mais tarde e falar para Ele da caridade que eu fiz. Eu vou exigir algumas coisas da espiritualidade devido à caridade que eu fiz. Ok? Eu faço, pior que eu faço. Ok? Se você trocar a palavra caridade e falar, não, eu não fiz a caridade, eu tive uma oportunidade de trabalho. Perceberam como mudou o contexto? Muda o contexto. Porque no nosso momento evolutivo, raríssimos fazem a caridade. A maioria é oportunidade de trabalho. 99,99%. Então, a palavra caridade, mas Allan Kardec usou, estou no século XIX, ele usou a palavra de acordo com o século XIX. Ok? Fora, ele usou século XIX em uma linguagem católica, que era própria da época. Então, ele fala assim, fora da caridade não há salvação. Se ele tivesse no século XXI, como é que ficaria essa frase? Ele está no século XXI agora, hoje. Fora do amor em ação, que caridade é amor em ação, não há evolução. Ficou melhor? Ficou muito melhor, ok? Ele estava errado? Não, mas na época, olha, eu tenho que trazer aquelas palavras para o dia de hoje e interpretar com o dia de hoje. Então, fora o amor, não há evolução. Perceberam? Não é salvação, até a própria palavra salvação, pecado e salvação, nós já conversamos sobre isso. Ok? Porque se eu estou achando que alguém vai me salvar, eu estou isento das minhas responsabilidades. Alguém vai me salvar em algum momento, vocês concordam ou não? Posso fazer tudo e vai chegar um momento que alguém vai me tirar daqui e vai me colocar ali. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tudo bem? Oi. No caso da Madre Teresa... Ah, sim. Não só a Madre Teresa, tá? Por isso que eu falo. Quantas Madre Teresa você já ouviu falar? Ok? Então tem. 99,99%. Tem esses espíritos para cima, ok? E é pior que se você perguntar para eles se eles fazem a caridade, eles falam que não. Eu trabalhava demais. Porque o conceito deles de caridade também já é outro. Oportunidade de trabalho. Eles entendem a caridade como oportunidade de trabalho. Entenderam? Então vamos lá. Aí estamos no horizonte civilizado, as grandes civilizações da antiga Grécia. A gente percebe todo um processo de adoração diferente. Né? Então vai mudando de litolatria para fitolatria, pirolatria, zoolatria, né? Antropolatria. Antropolatria é a adoração dos santos. Já ouviram falar disso ou não? Bem a nossa época, né? Ok? Então, formas de adoração. Até aí não tem problema nenhum, ok? E veio no horizonte profético, Velho Testamento e Novo Testamento. Faz parte do horizonte. Só que nós estamos no último horizonte do planeta Terra, provas e expiações. Horizonte espiritual. Nós estamos no horizonte espiritual. E é engraçado que você vai lá no Velho Testamento, está escrito assim, e que Deus, Velho Testamento, hein, será adorado em espírito e verdade. Vocês já viram isso no Velho Testamento? É uma frase, está no Velho Testamento. E Deus será adorado em espírito e verdade. Espírito é essência, vocês concordam? E verdade é conhecimento. Deus será adorado na sua essência e através do conhecimento. Ok? Então todas as fases de adoração são importantes, todas as expressões de fé são importantes, nada é errado com isso daí, ok? Se nós somos hoje 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra, são 8,5 bilhões de caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar.
todos são caminhos e todos os caminhos são válidos. Pode falar. Então, você entrou num assunto aí que eu queria fazer essa pergunta já. Se nós somos, eu pensava 6 bilhões, né? 8 bilhões. 8, está chegando nesse número, 8,5. Como se explica esse aumento de... Seria encarnação, que não seria reencarnação, a maioria é encarnação. Reencarnação. 8 bilhões. 8,5. E essas encarnações vieram de onde? Então, nós temos no planeta Terra 7 camadas espirituais. Nós vivemos em uma delas, a crosta. O conjunto todo são 30 bilhões de espíritos. O conjunto todo. No planeta Terra, não estou falando do nosso sistema solar. São 7 camadas espirituais, uma delas chama crosta, onde está 8,5. As outras estão em cima e embaixo. À medida que a Terra vai favorecendo a entrada desses espíritos, eles vão reencarnando. Ok? Então, por exemplo, há 1000 anos atrás, não poderíamos ter 8 bilhões de espíritos, metade ia morrer de fome. Vocês concordam ou não? Hoje, a engenharia de alimento, olha, interessante, é um dado triste, vamos chamar esse dado de triste. Hoje, a engenharia de alimento, com toda a tecnologia do mundo, produz alimentos para 10 bilhões de espíritos, seres humanos, tá? Hoje a Terra produz para alimentar satisfatoriamente 10 bilhões de espíritos. Somos em 8,5. Por que tem gente passando fome, então? Ganância, egoísmo. Deu para você entender? Se eu tivesse essa quantidade de pessoas há 1000 anos atrás, era impossível, não teria alimento para todo mundo. Então, à medida que a Terra e a tecnologia, né, vai agregando mais valores, mais tecnologia, maior o nível de produção, mais espíritos reencarnam. Onde estão esses espíritos? Estão nas camadas espirituais. Reencarna no mundo de prova e expiação? Porque estão atrelados a um planeta. Já não é um espírito puro, ele não é reencarnado, é uma encarnação. Olha, já não vem limpo. O único que veio limpo foi Jesus, que só encarnou uma vez. Né? Aspas aí, né? Eu digo assim... Os outros não. Não, isso eu sei, mas necessariamente ele tem que vir no mundo de prova e expiação. Todos esses espíritos dessas esferas. De todos. Uns melhores, uns nem tão melhores assim, mas todos estão atrelados ao planeta Terra. Então vamos lá. Abismo, subcrosta, crosta, umbral, todo mundo, o espírito adora falar esse nome, umbral, ok? Artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta e Jesus. 7 camadas, mais ele. Tirando ele, todos os outros são atrelados. É lógico que quando reencarna, sempre a palavra é reencarna, não encarna, porque encarna só um Jesus. Os outros todos são espíritos reencarnantes. Novos não são encarnados? Não, mas eles estão no planeta primitivo. Esses 8 bilhões não teve nenhuma encarnação? Nenhuma, só reencarnação. No mínimo umas 70, 80 reencarnação. No mínimo, uma média, essa média. Cada espírito que está no planeta Terra hoje já reencarnou no planeta Terra umas 70, 80 vezes. Média, uns mais, outros menos. Então nós somos espíritos reencarnantes. Já reencarnamos aí umas 60, 70, 80 vezes. Então, por que nós somos, né? Nós somos já um pouco da Gênesis daí. Por que nós viemos para o planeta Terra? Né? Ou somos espíritos, vamos lá. Ou somos espíritos puros em missão. Se tiver algum presente, me perdoe, ok? Me desculpe, ok? Disfarça pelo menos. Não foi maldade da minha parte, mas vocês não têm cara de espírito puro, desculpa. Ok? Eu estou tentando ver daqui, mas não é espírito puro não. Ok? Ok? Desencarnado tem bastante, né? Tem muito. Então estão em aula também, tá? Eles estão em aula também. Então vejam, ou somos espíritos que estamos matriculados na nossa escola, numa escola que está de acordo com o nosso momento evolutivo. Ó, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Existe um lugar, no mínimo insuportável, chamado Cidade dos Anjos. É insuportável, a gente não ficaria 1 hora lá. Pensa um lugar, imaginem, é triste. Tudo funciona,
tudo. Não dá para reclamar de nada. Todas as pessoas são extremamente educadas e prestativas. Pense, não há nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de fofoca, nenhum tipo de programa de baixo nível, música, qualquer coisa nesse sentido. Quanto tempo ficaríamos lá? Já dava para arrumar uma intriga entre anjos, pelo menos, né? Lá para arrumar uma confusãozinha, no mínimo. A gente iria lá para arrumar uma confusão. Vocês concordam ou não? Iríamos. Não temos condições de viver entre eles. Ou temos? Não temos. Simples assim. Nós não temos condições de viver na cidade dos anjos, em camadas superiores. Não temos. A nossa psicologia não suporta tudo funcionando, sem reclamar de nada, sem fazer uma intriga, uma fofoquinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não dá, imagina. É um tédio. Mas o ensinamento tem esse propósito. E esse ensinamento de acordo com o nosso momento evolutivo. Nós vamos chegar lá? Vamos. Isso. Vamos, mas hoje não teríamos condições. No livro Agenda Cristã, eu já comentei sobre esse livro para vocês. Lá no finalzinho do Agenda Cristã, está dizendo assim, que a nossa estada no paraíso é dispensável. Que nós não fazemos falta nenhuma lá. Está na Agenda Cristã. Por quê? Porque o estrago que a gente ia fazer lá é muito grande. Vocês concordam ou não? Nós vamos chegar lá, fala paraíso, mas é uma coisa figurada que eu estou falando. Porque cada um está na sua escola. Mas como é que eu vim parar no planeta Terra? Simples, pessoal, simples. Nós temos um corpo espiritual, certo? Todos nós temos um corpo espiritual. Esse é um corpo com tudo funcionando, tá? Você acha que o corpo espiritual está faltando algum pedaço? Não, não falta nada. É idêntico a esse. Só que é uma relação de 1 para 1000. O que é uma relação de 1 para 1000? Um corpo de 70 quilos tem um corpo espiritual de 70 gramas. Com tudo funcionando, do mesmo tamanho. Dá para vocês imaginarem um corpo de 70 gramas? É equivalente a um corpo de 70 quilos, do mesmo tamanho, de todo jeito. Esse corpo, ele tem um peso, certo? Um peso, 70 gramas é um peso. Ele é atraído pela vibração do planeta que ele precisa estagiar. Quanto mais leve for esse corpo, você está em planetas superiores. Quanto mais pesado for esse corpo, você está no planeta inferior. Então, o que define a nossa vinda para um planeta de provas e expiações é o peso específico do nosso corpo espiritual. Entendeu? Claro. Porque, assim, a gente tem o hábito de achar que quem, por exemplo, sei lá, eu às vezes penso, encarnou, pensava, hoje já estou tentando pensar diferente, reencarnou no Brasil. Por que eu fui escolher o Brasil? Sendo que eu tenho, entendeu? Eu queria dentro de mim acabar com esse conflito que eu tenho. Hoje eu já penso um pouco mais diferente porque eu estou vendo o outro lado do Brasil. Que bom. Entendeu? Mas assim, então, nessa questão evolutiva, exato. Os países também são divididos assim? Estou no planeta de provas e expiações. Okay? Alguns países são mais civilizados sobre alguns aspectos, mas são menos civilizados sobre outros aspectos. Ok? Então, o que está acontecendo? América Latina, vamos falar de América, não vamos falar só do Brasil não. Ok? Já tem algumas lições bem aprendidas, das quais a Europa ainda está aprendendo. Na Europa, existem lições bem aprendidas, das quais a América Latina ainda está aprendendo. Então, acontece isso. Ó. Deu para você entender ou não? Por exemplo, uma pergunta bem básica. Quantas religiões tem no Brasil? Vou facilitar. Quantas religiões tem no estado de São Paulo? Pergunta, em que lugar do mundo tem isso? Entenderam a lição? Tem lugares no mundo que, no quesito civilidade, está mais avançado, mas só tem 2 religiões, cristã e não olha uma para a cara da outra. Deu para você entender ou não? Só tem 2 lá. As 2 são cristãs, e elas não olham uma para a cara da outra. Que lição que eles têm que aprender? Entenderam ou não? Só em Jundiaí deve ter umas 30 religiões, ou mais.
umas 100 pelo menos religiões. E todo mundo convive, não convive? Isso é lição aprendida. Tem lugares na Europa que essa lição ainda vai demorar 2 séculos para eles começarem a entender. Tem algumas questões lá que nós ainda vamos ter que aprender. Então o que está acontecendo? Exato, mas é um planeta de provas e expiações. O que está acontecendo? Quem aprende aqui leva para lá, quem aprende lá traz aqui. Entendeu? Ok? Não, a gente não reencarna na mesma família sempre. O grupo familiar, pelo menos 70, 80% sim. 70, 80% sim, em posições trocadas. Ok? A gente não precisa se preocupar, pessoal, com o local. Nós não precisamos se preocupar com o local nesse país ou aquilo, porque as suas lições vão te acompanhar. Para onde eu for, lá eu estarei. Então, independe de onde eu estiver, as lições minhas são as minhas lições. Deu para você entender ou não? Ok? Voltando aqui. Os 7 princípios universais, né? E tudo isso é Sócrates falando, tá? Eu estou na lição de Sócrates ainda. Eu ainda estou falando de Sócrates. A hora que vocês lerem Sócrates lá, que tem no Evangelho, toda uma explicação, quais eram as reflexões, é isso que eu estou passando aqui para vocês. Então, existem 7 princípios universais que o Espiritismo estuda a fundo. A fundo. Primeiro, Deus. Ok? Primeiro, Deus. Ok? Tem uma palestra no YouTube que foi feita recentemente sobre esse assunto, só a questão número 1 do Livro dos Espíritos, tá? Recentemente. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem esse canal. Deus. Segundo, imortalidade. Interessante, porque todas as religiões falam isso, de Deus e imortalidade. Se a gente dispensasse todos os outros princípios e ficássemos só com esses 2, e todas as religiões ficassem só com esses 2, 80% dos problemas estavam resolvidos. Entenderam? Porque todas as religiões, filosofias falam de um ser supremo e falam da imortalidade. Então, se eu me baseasse só nesses 2 conceitos e vivesse esses 2 conceitos, e todas as religiões e filosofias espiritualistas falassem e vivenciassem, 80% dos problemas estavam resolvidos. Mas Deus, imortalidade, o que nós chamamos de reencarnação. Sinônimo de reencarnação, evolução. Se precisasse trocar a palavra reencarnação por uma outra, evolução. Nós vamos evoluindo ao longo das reencarnações. Ok? Depois nós temos lei, livre-arbítrio. Nosso poder de escolha dentro de um planeta de provas e expiações, que ele é relativo, ele não é absoluto, mas dentro do seu contexto você tem decisões. Deu para vocês entenderam ou não? Então, o que nós falamos do quarto? Livre-arbítrio. Depois, o quinto é a lei de causa e efeito. A lei de causa, que não é ação e reação. Não confundam lei de ação e reação com causa e efeito. Ação e reação é uma das leis de Newton, é uma lei da física. Então você pode fazer esse experimento 100 vezes em 100 lugares diferentes, em 100 épocas diferentes e o resultado é o mesmo. Isso é a lei de ação e reação. Causa e efeito leva em consideração tempos de ignorância. Então nós somos protegidos pela nossa ignorância. Precisa saber até que ponto nós somos ignorantes. Ok? Mediunidade, nós chamamos de mediunidade, mas esse intercâmbio com o plano espiritual, que Sócrates já fazia. Em toda a história você tem registro desse ao ponto de Moisés proibir. Nós chamamos de mediunidade, ok? E o último, a pluralidade dos mundos habitados. O que significa? Existe vida em todos os planetas. O problema é que nós estamos buscando a vida de acordo com o planeta Terra, com o conceito, com a estrutura. Por isso que a nossa ciência ainda não consegue encontrar. Mas a vida existe em todo o planeta Terra, em todo o universo, desculpa. Em todo o universo, em condições diferentes. O planeta Terra, ele está aproximadamente a 150 milhões de quilômetros do Sol. A distância entre o Sol e o planeta Terra, aproximadamente, quase 150 milhões de quilômetros, ok? Se fosse para cá, vapor. Se fosse para cá, gelo. Aqui é água. Entenderam? Então, a vida se manifesta no planeta Terra devido à água estar em estado líquido. Se fosse para cá, seria vapor. Se fosse para cá, seria gelo. A vida se manifestaria de um outro jeito. Entenderam? Então, cada planeta, de acordo com a distância da sua estrela, desenvolve a vida. Que
às vezes, aos nossos olhos, parece que não tem nada, mas ali a vida existe. Então, a pluralidade dos mundos habitados significa que em todo o universo tem vida. Princípios espirituais e espíritos. Então, nós somos cidadãos do universo. Isso dentro da interpretação espírita é plausível, não, beleza. Mas quando isso acontecer, eles aparecerem, o que vai acontecer com as outras religiões? Por exemplo, vou citar nomes, sim. Mas muitas religiões da comida que nós estamos conversando aqui hoje, que não acreditam em nada disso. Eu não estou falando de mim, eu estou falando que eu creio. Sim, eu estou seguindo uma doutrina. Sim, sim. Mas eles que seguem outra doutrina, imagina se aborda hoje de um alienígena, existe. Sim. Se ele aparecer hoje aqui, o que vai acontecer com a fé desse povo que não acredita? Dessas outras religiões, são milhares, não sei não. Vai acontecer, qual impacto que você vai causar? Vou perguntar para vocês, conhecem, todos vocês ouviram falar dele, que talvez seja o principal. Tem um monge que veio para o Brasil há 10 anos atrás, muito conhecido, reverenciado no mundo inteiro. Vamos ver quem vai falar o nome dele para mim. Que estava num congresso em São Paulo, onde se convidou todos os representantes de todas as religiões do Brasil para ir até conversar com ele, porque é uma outra filosofia, é uma outra interpretação, é uma outra ideia. Quem quer? Não, quem? Dalai Lama. Então ele veio para o Brasil há uns 10, 12 anos atrás e ele teve um congresso inteiro praticamente para conhecê-lo, porque aí perguntaram para ele, você deve conhecer a pergunta, fizeram 2 perguntas para ele, né? A pessoa teve a infelicidade de fazer a primeira e depois, incontente, fez a segunda, enfim, ok? Primeiro se perguntou para ele qual era a melhor religião que existe. E ele respondeu, aquela que te faz uma pessoa melhor. Então foi a primeira resposta que ele deu, ok? Então, porque existiam todas as religiões. Não contente, a pessoa que ouviu essa pergunta, perguntou para ele, qual é a possibilidade de nós cristianizarmos a sua região? Qual a dificuldade que nós encontraríamos? Ele falou, a mesma que vocês encontram aqui. Entenderam? A mesma. Se vocês não conseguem trazer a essência para vocês, como é que vocês querem levar isso para mim? E outra, ele está bem do jeito que ele está. Então não importa os caminhos, todos são caminhos. Então não importa exatamente a religião, ok? Eu não falo a questão da religião. Sim, dos religiosos. Eu respeito todas. Sim. Dentro da minha cabecinha, eu respeito todas. Eu digo a interpretação feita por ele. Sim. Se isso acontecer. Por isso que talvez não apareça. Jesus vai dosando as coisas, deu para você entender ou não? A coisa vai sendo dosada na medida da nossa capacidade. Da medida do nosso processo evolutivo. Que eles existem, são os nossos irmãos, fato. E é interessante que no livro dos Espíritos fala assim, como é que são os espíritos que estão no universo? Ele falou, o espírito na condição humana tem o mesmo formato, um tronco, 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Só. Espírito na configuração humana é 2 pernas, um tronco, 2 braços e uma cabeça. Só falou isso. Por quê? O resto tem a ver com o planeta, com a estrutura biológica e química do planeta que eles vivem. Entenderam? Nosso padrão é um outro é um outro padrão. Mas são espíritos, filhos do mesmo Deus, evoluindo na mesma direção. Simples e ignorante, sábios e virtuosos. Entenderam? Todos nascemos simples e ignorantes. Todos chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Ok? Voltando. Então a gente percebe que pluralidade, o objetivo da doutrina espírita é desenvolver a inteligência intrapessoal. Hoje nós temos 11 inteligências, essa é uma delas. Inteligência emocional, você tem a inter e a intra. Temos o QI, temos o QE, temos o QS, ok? Mas falando do QE aqui, inteligência emocional, desenvolver a inteligência intrapessoal. Porque se eu desenvolver bem a inteligência intrapessoal, eu desenvolvo bem a inteligência interpessoal. O problema é que quando eu não desenvolvo bem essa, dificilmente eu tenho aquela. Entenderam? Então o objetivo é conhece-te a ti mesmo. Inteligência intrapessoal foi o que Sócrates disse
no conhece-te a ti mesmo. É a mesma, só que hoje chamamos de inteligência intrapessoal. A diferença está aí, ok? E aí dentro desse contexto, nós temos o quê? A doutrina espírita. Uma trindade. O que é trindade? Né? 3 pontos. Um triângulo. Nós temos Deus no vértice superior, aqui ó, Deus, Espírito e matéria. Nós estudamos isso de forma separada, para fins didáticos, só para fins didáticos. Então vou separar, vou estudar a matéria, vou estudar o Espírito, vou estudar Deus. Só que só para fins didáticos, porque na verdade tudo isso está sempre junto. Está sempre junto. Está sempre junto. Entendeu? Está sempre atrelado uma coisa a outra. Toda a matéria disseminada do universo, toda a matéria das subpartículas atômicas das grandes galáxias, só tem um fundamento, só tem uma razão: servir de morada para o Espírito. Das micropartículas atômicas às grandes galáxias. Para que serve a matéria disseminada no universo? Servir de morada para o Espírito. A única para que ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer. Então, uma das essências chama matéria, que não evolui. Tudo bem? A matéria não evolui. Ela pode voltar no seu estado original. E o Espírito. E acima de tudo, Deus. Então a trindade é Deus, Espírito e matéria. A doutrina espírita trabalha exatamente com essas 3 essências. Para quê? Para um processo evolutivo. Aonde vai parar? Nem imagino. Nem imagino onde vai parar essa evolução. Não tem como saber. E nem se eles quisessem explicar para a gente, não teria condições de entender. Nem se eles quisessem explicar. Ok? Porque para entender o degrau de cima, a cidade dos anjos já não está fácil. Entender os orientadores, os benfeitores, já não é fácil. Olha que são espíritos humanos, como nós, de um planeta de provas e expiações. Só que eles estão mais evoluídos. Então, num planeta de provas e expiações, eu tenho, dentro desse degrau chamado provas e expiações, eu tenho subdegraus. Dá para vocês imaginarem isso ou não? Ó, um degrau está aqui. Aí eu tenho vários degraus dentro do mesmo degrau. Provas e expiações, estágio de evolução. Mas significa que tenho centenas de degraus dentro do mesmo degrau. Então, os 8,5 bilhões de habitantes são todos iguais? Imoralidade, intelectualidade? Não, uns mais, outros menos. Uns no início, outros no final. Aí quando você chega, o mais chato do processo evolutivo é esse. Você está naquele degrau, aí você luta, vai subir nos subdegraus. Quando você chega no último, você se acha, né? Cheguei no último. Você é o ser mais primitivo do próximo. Olha que coisa chata a evolução. Você leva milênios para chegar no último degrau. Tantas lições, mas quando você chegar no último, aí você vê que você é o ser mais primitivo do próximo degrau. Isso é o processo evolutivo. Deu para você entender ou não? Exato. Por isso que os seres mais evoluídos são os mais humildes. Porque eles conseguem enxergar os degraus que estão na frente deles. Eles conseguem enxergar os degraus, 3, 4 degraus que estão na frente deles. 3, 4. Essa escada é infinita. Então, quando ele enxerga os 3, 4 degraus, deixa eu ficar quietinho aqui aprendendo. Porque na minha frente tem centenas de degraus. Espíritos muito melhores sobre todos os aspectos. Eu estou aprendendo com eles. Isso é humildade. Isso se resume à doutrina de Sócrates e Platão. Então, se vocês tiverem curiosidade, no YouTube tem alguns filósofos que falam sobre Sócrates e Platão. E tem livros, inclusive, Platão, não é Sócrates não, Platão. Vocês vão entender que o princípio que os dois trazem é exatamente o conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo. Entender o ser humano como um ser moral. E que precisa sair dessa casca e entender qual a sua verdadeira destinação. A felicidade. Ok? Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Nada. Já são... Não precisa não.